Você está com o Semanário Econômico. E vamos então ao tema central desta edição do Semanário Econômico, e tivemos o cuidado de informar logo no início, na apresentação do alinhamento do programa. Vamos hoje ouvir a perspectiva de um parceiro estruturante de apoio ao desenvolvimento de Moçambique, e com uma particularidade específica por ser uma instituição financeira pan-africana, logo, em princípio, mais sensível à realidade africana. Refiro-me ao Banco Africano de Desenvolvimento, que tem uma longa história de cooperação e apoio ao desenvolvimento de Moçambique nos vários domínios e há várias décadas, particularmente desde que Moçambique se tornou um Estado independente. E conosco está Roman Correia, que é o representante residente do Banco Africano de Desenvolvimento em Moçambique. É com ele que vamos captar esta perspectiva desta instituição financeira pan-africana. Roman, boa noite e bem-vindo ao Semanário Econômico. Para começar, como é que encarou este desafio de ser o representante residente, esta missão também, de ser representante residente do Banco Africano de Desenvolvimento em Moçambique? João Carlos, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, essa oportunidade de falar com essa comunidade econômica e de negócios de Moçambique e também de todos que estão interessados em investir em Moçambique. Olha, esse foi um desafio que eu aceitei com muita humildade. Moçambique é um país que é extremamente importante para o cenário global, tem reservas de gás que vão ultrapassar as perspectivas necessárias para o desenvolvimento do país e também atende às necessidades econômicas e energéticas de diversos outros países do mundo. É um corredor logístico para a África Austral e, obviamente, tem os seus desafios do desenvolvimento. Como parceiro africano do país, não podia estar mais lisonjeado de aceitar esse convite e esse desafio. Muito bem, Romulo. Qual é a agenda do Banco Africano de Desenvolvimento para cooperar e impulsionar um desenvolvimento sustentável e inclusivo de Moçambique? Veja, João Carlos, o Banco Africano de Desenvolvimento ele trabalha com documentos estratégicos do país. Nós chamamos esses documentos de CSP. Esses são documentos em que lançamos uma visão de estratégia por 5 anos. O que está em vigência hoje é o que foi aprovado em 2023 pelo nosso Conselho de Administração e vai até 2028. E aí o interessante é como fazemos esse processo do documento, que é um processo de aprendizagem. Lançamos uma grande conversa a nível nacional com o governo, conversamos com o setor privado extensamente, com a academia, com a sociedade civil e com os parceiros de desenvolvimento de Moçambique também. Nos debulhamos sobre os dados disponíveis, sobre as estratégias nacionais disponíveis e chegamos a uma conclusão de que, por ser o setor agrícola o setor que mais emprega no país e dada a vantagem comparativa do país em terra, acreditamos que podemos fazer a transformação estrutural do país. Significa que é sair de atividades econômicas primárias para atividades econômicas industriais que empregam mais, que pagam salários melhores, que trazem empregos mais dignos, através do investimento no setor da agricultura. E, obviamente, que não é só investir no setor da agricultura, porque a agricultura é um setor que depende de outros setores de base. Para isso, essa estratégia ela escolhe 2 âncoras, 2 pilares para desenvolver o setor agrícola. O primeiro pilar é um pilar que nós chamamos de um pilar horizontal, porque ele atinge a economia de uma forma abrangente, a todos da mesma forma, que é o pilar que faz as reformas econômicas e do ambiente de negócios. E o segundo pilar é o pilar que apoia as infraestruturas, portanto, sejam elas infraestruturas concretas, robustas, ou aquelas infraestruturas mais sociais que vão transformar a agricultura. Temos um portfólio em Moçambique, um portfólio ativo, uma carteira de projetos ativos, de 1,6 milhões de dólares, que eu acho que é bem significativa para o desenvolvimento do país.
Por aí, metade desse portfólio é em donativos a projetos soberanos, desenhados com o governo, para o governo e para os cidadãos de Moçambique. E, do outro lado, temos uma outra metade que são financiamentos diretamente ao setor privado que estejam alinhados com a agenda de desenvolvimento de Moçambique. Os setores que mais investimos dessa estratégia são os setores, né, da agricultura, dos transportes, e aqui nós somos realmente agnósticos em relação ao transporte. Podemos fazer estradas, como podemos fazer comboios, podemos fazer portos. Na área da energia, podemos trabalhar e trabalhamos na transmissão, na geração, e finalmente no setor das águas. E dentro desse leque de setores, existe algum que, por uma razão específica, constitui um desafio acrescido para no esforço nos aportes de apoio que o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento concede ao país? Perfeito. Eu não diria que é um desafio, eu acho que é um desafio que é somado de uma oportunidade. Eu diria que o setor elétrico, o setor energético moçambicano é um setor extremamente importante, que necessita agora de bastante trabalho, não só no investimento duro, mas também na sua planificação. Por quê? Porque ele é um setor que tem a capacidade de fazer a transformação do país por meio da eletrificação, mas uma eletrificação de qualidade. Significa que não apenas chegar nos lares, mas também trazer uma estabilidade elétrica na rede que permita que empresas industriais se estabeleçam no país e possam gerar produto, possam gerar emprego, possam gerar mais salários. E também que possa criar uma estrutura integrada do sistema elétrico moçambicano, que por sua vez vai servir também a fazer despachos de energia, que são extremamente importantes para a região austral africana, uma vez que existem déficits muito grandes. Fazendo isso, também o Estado moçambicano consegue gerar mais receitas para os seus cofres públicos e, com isso, investir em outras áreas do desenvolvimento. Pois, fez referência, Romulo, de que o Banco Africano de Desenvolvimento tem um portfólio ativo de 1,6 mil milhões de dólares. Pode-me corrigir esse dado se estiver errado. Entretanto, há uma necessidade de se compreender o impacto real desses recursos que são empregos nos diferentes setores da economia. Efetivamente, existe um desfazamento entre o financiamento mobilizado e o impacto efetivo na economia real. Que evidência concreta pode partilhar sobre o impacto dos projetos do Banco Africano de Desenvolvimento em Moçambique, que particularmente ao nível da produtividade, ao nível do emprego e também ao nível do desenvolvimento de cadeias de valor? Perfeito. Não, muito obrigado. É sempre bom ter uma oportunidade de falar do nosso impacto. Eu gostaria de começar falando sobre o setor dos transportes, que é um setor que o Banco Africano de Desenvolvimento tem uma mais-valia conhecida ao longo dos anos. Aqui em Moçambique, nós já financiamos a construção ou a reabilitação de mais de 700 quilômetros de estradas no país. E, na verdade, se formos contar com os cofinanciamentos que fazemos com outros parceiros e tudo mais, já chegamos, e o governo, obviamente, já chegamos a mais de 1.200 quilômetros, o que é uma figura bem expressiva para o contexto moçambicano. E, particularmente no corredor de Nacala, nós vimos uma redução do tempo de transporte, o tempo de logística, de 30%, desde que fizemos esses investimentos, o que é extremamente importante. E em determinados troços de estrada, essa redução é ainda maior. Então, esses são impactos que são extremamente importantes para pessoas que precisam se locomover, mas também para as empresas que precisam levar a sua produção de um centro de onde foi ali originado o produto até o seu mercado consumidor, sendo ele uma cidade moçambicana, um centro urbano ou também um centro de exportação. Esse é no setor do transporte. No setor elétrico, nós já financiamos a construção de mais de 600 quilômetros de linhas de transmissão,
em Moçambique. O nosso objetivo realmente é criar uma espinha dorsal do sistema elétrico de Moçambique, obviamente que são investimentos volutuosos, que demandam outros parceiros também, é uma coordenação muito grande, mas eu fico muito feliz de dizer hoje, João Carlos, que nós, através desses financiamentos, mais de 14 mil famílias chefiadas por mulheres já foram conectadas à rede elétrica. E isso muda tudo, né? Porque uma vez que você tem eletricidade na sua casa, a mulher ela tem mais tempo de se focar nos seus estudos, no trabalho, ele empodera a mulher, mas assim também como os seus filhos, que talvez um dia não pudesse estudar em casa, fazer um dever de casa, uma lição, porque não tinha luz à noite, né? Passou o dia todo a estudar, não tinha como fazer os deveres em casa, agora essa luz transforma. Então, eu acho que é um impacto muito, muito interessante. Já no setor agrícola, nós já apoiamos mais de 60 cooperativas agrícolas em Moçambique, conectando-as com o mercado de consumidores e gerando mais de 13 mil empregos diretos, sem contar aí os indiretos, através dos nossos investimentos em zonas de agregação de valor à produção agrícola. Pois, mas vivemos um contexto de significativas restrições fiscais, o aumento da dívida, contexto em que a inovação financeira torna-se crítica. Que novos instrumentos e abordagens o Banco Africano de Desenvolvimento está a introduzir, como o Blended Finance ou garantias ou parcerias público-privadas para desbloquear o investimento e apoiar o país a reduzir os seus riscos fiscais e de sustentabilidade das finanças públicas? João Carlos, eu acho que essa sua pergunta é extremamente pertinente. Não só porque Moçambique tem esses desafios, como você bem colocou, mas por conta do contexto global, que é um contexto muito mais desafiador do que nós vimos no passado. Vemos hoje que a ajuda oficial de desenvolvimento tem caído, não só em Moçambique, mas em diversas localidades, geografias do mundo. E isso significa, na prática, que os recursos eles ainda estão lá, mas nós temos que encontrar formas de chegar a essas novas fontes de recursos. E nós acreditamos que essas fontes estão no setor privado. Eu gostaria de dar um exemplo, que eu acho que é muito concreto do trabalho que nós estamos fazendo, que são o desenho de uma garantia parcial de crédito. E muito especificamente estamos falando da hidrelétrica de Pandampua. E aqui o banco está fazendo um assessoramento estratégico ao governo de Moçambique no que concerne ao estabelecimento e construção da hidrelétrica de Pandampua, no qual nós fazemos um desenho do formato que seria mais atrativo, mais bancável, por uma perspectiva da banca, por uma perspectiva do investidor privado e, obviamente, como somos um banco de desenvolvimento, combinamos isso com a perspectiva o que mais interessa ao desenvolvimento do país. Então, através desse assessoramento estratégico, nós trabalhamos com possíveis investidores, aqueles que estão mais alinhados com a agenda que o governo colocou, e dessa forma conseguimos criar um instrumento que é essa parceria, que é essa garantia parcial de crédito, que é capaz de cobrir parcialmente os riscos relacionados ao comprador, ou seja, o off-taker, que é basicamente o grande risco de ter um projeto de exportação de energia elétrica, e por uma outra componente que é aquela associada aos riscos políticos. E eu acho que assim, é muito interessante falar sobre isso, porque nós acreditamos que tem um descompasso do risco real e a percepção do risco dos projetos estruturais em África. Moçambique não é o único em todo o continente. Nós vemos que outras regiões do mundo, por exemplo, têm uma taxa de execução e uma taxa de default extremamente maior do que o continente africano, mas ainda assim consegue atrair mais investimento do que a África. Isso não faz muito sentido. Então, essas ferramentas, como as garantias, ajudam a minimizar, a mitigar esses riscos percebidos. E, ao longo do tempo, eu acredito que quanto mais parceiros privados vierem, mais essa percepção de risco vai se adequar à realidade.
Uma agência de notação de crédito africana ajudaria a criar uma percepção mais real do risco para o investimento no continente e pronto, obviamente Moçambique vai nessa leva. Veja, o que eu acredito aqui é que é importante ter diversas visões e diversas informações disponíveis para os investidores, porque os investidores eles tomam suas decisões baseadas nos dados que estão disponíveis. E nesse sentido, eu acho que ter uma agência que conhece bem o continente africano por dentro, que não tenha que fazer grandes missões para poder entender, mas sim que esteja vivendo o cotidiano, que tenha acesso aos dados, que tenha acesso ao setor privado local, eu acho que faz bastante diferença. Eu acho que pode contribuir positivamente para todo esse ecossistema de informações disponíveis aos investidores. E aí, obviamente, que uma vez que essas informações estejam disponíveis, os investidores vão tomar as suas decisões. Muito bem. Não poderia concluir esta conversa sem falarmos de um tema bastante relevante e pertinente, que é o desenvolvimento das pequenas e médias empresas, o setor privado, no concreto, colocando em perspectiva o discurso, mas também a escala que é necessária. O fortalecimento do setor privado, como o Rómulo sabe, é central para o crescimento inclusivo. Como é que, no caso particular do Banco Africano de Desenvolvimento, se está a operacionalizar o apoio às pequenas e médias empresas moçambicanas, assegurando que o financiamento chegue efetivamente ao tecido empresarial e não apenas a grandes projetos estruturantes? João Carlos, eu acho que essa questão que você colocou de assegurar que o financiamento chegue à pequena empresa é a chave da sua pergunta. E aqui a resposta clássica, né, de uma banca de desenvolvimento seria dizer: nós trabalhamos com intermediários financeiros, nós aprovamos linhas de crédito, garantias de exportação, enfim, toda aquela gama de produtos que nós temos a oferecer à banca, e obviamente vamos continuar oferecendo porque eles são extremamente importantes, particularmente no momento de escassez de divisa, de escassez de liquidez, taxas de juros altas. Nós, com o nosso braço privado, né, no qual somos uma instituição financeira que tem o AAA como análise de crédito, nós temos essa capacidade de prover uma taxa de crédito, uma taxa de juros mais interessante do setor privado e mais interessante para o desenvolvimento do país. Mas isso seria apenas uma parte da resposta. Acho que o importante aqui é que nós possamos trabalhar diretamente no fortalecimento das capacidades empresariais dessas PMEs. Aqui, eu queria colocar dois projetos que já estão em curso e uma iniciativa que estamos a trabalhar. O primeiro delas é um projeto que se chama MoziWeb, que ele é implementado através do IPEM, o Instituto de Pequenas e Médias Empresas de Moçambique. E esse é um projeto que tem por ideia capacitar mais de 250 PMEs em Moçambique para que elas estejam capazes de vender seus produtos, se conectar com grandes empresas, etc. Nessa vertente também das grandes empresas, nós temos um outro programa super interessante que se chama Linkar, e ele é com a NH, a NH é a implementadora. E o que esse programa faz é identificar, dentro da cadeia do gás, das grandes empresas do gás, todos os contratos que eles vão subcontratar, né, vão trazer fornecedores abaixo de $1 milhão, mapear esses contratos e aí ir para as PMEs e trabalhar com elas para que elas sejam capacitadas a serem as fornecedoras desses contratos. Então, fazer essa ponte mais direta, mais específica, com essas PMEs e os grandes compradores ou com os mercados locais, é onde nós temos investido e onde acreditamos que podemos fazer realmente a diferença. Agora, uma iniciativa interessante que acaba de ser aprovada, inclusive sobre a chancela do MPD e também da Radin, é o projeto RISE-PS, que é um projeto de empoderamento da juventude através da criação de empregos no Cabo Delgado. Ali nós vamos capacitar, através da ADIM, e
as empresas locais, os jovens locais, a poderem trabalhar em atividades de negócio que contribuam positivamente para a paz no país. E com isso também vamos apoiar investidores que queiram chegar a esses locais, que queiram trabalhar com essas empresas, a fazer os seus investimentos através de uma perspectiva da paz. Acreditamos que criando essas capacitações do lado das empresas, mas também do lado dos investidores, nós vamos criar um tecido industrial e empresarial mais robusto para Moçambique, que é o que nós queremos no final, né? Porque vai ser o setor privado que vai criar os empregos, que pode criar os empregos dignos, de uma forma durável, sustentável. Então, é por aí que nós vamos. Há esta percepção ao nível do tecido empresarial, do setor privado, de que na origem os recursos até saem em condições muito favoráveis e competitivas. Exato. Mas a jusante, esses recursos já não se tornam confortáveis e sustentáveis para as necessidades e a realidade das pequenas e médias empresas. Como é que o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento reflete sobre este dilema? É um desafio, porque eu acho que aqui, inclusive nesses projetos, nós temos que trabalhar muito bem o plano de negócio dessas empresas, porque obviamente que não é só o crédito, né? O crédito é uma componente extremamente importante, mas é a capacidade de utilizar os recursos de uma forma ótima, e isso requer informação, análise, conexões, participar de uma cadeia de valor, ter os serviços públicos, né, através das reformas do ambiente de negócios, ou mesmo a logística, a eletricidade, colocadas de uma forma que possam alavancar o potencial das empresas, e um plano de negócios que seja excepcional, nada menos, porque, enfim, a atividade empresarial, e obviamente felicito a todos aqueles que têm essa competência, porque é complicada, tem um risco inerente a ela, seja um plano de negócio que seja capaz de ver as oportunidades, os desafios, as ameaças, e com isso possa alocar esse crédito da forma que otimize a estrutura de capital da empresa e que maximize seus retornos. Olhando para as perspectivas e oportunidades, queria ter a sua reflexão sobre o que pode mudar nos próximos 5 anos, fundamentalmente. Olhando para o médio prazo, para ser mais específico, quais são as principais oportunidades que, na opinião sua, do Banco Africano de Desenvolvimento, neste caso Moçambique, deve capitalizar na sua relação com o banco, e que reformas considera críticas para maximizar o impacto do apoio do Banco Africano de Desenvolvimento à economia do país? Perfeito, João Carlos. Eu acho que nós falamos de médio prazo, nunca foi tão importante como no dia de hoje, principalmente quando nós falamos 5 anos, porque 5 anos coincide exatamente com o momento da exploração do gás. E nós sabemos o que essa exploração do gás significa. Significa, obviamente, uma quantidade de recursos públicos entrando no país, que é extremamente importante, mas também significa pressões cambiais, que já vimos em outros países do mundo, que geraram processos de diminuição de competitividade industrial, enfim, uma série de desafios. Então, esses 5 anos são 5 anos de planificação, de preparação. Precisamos preparar o país para isso. Eu acho que um primeiro desafio e oportunidade que o Moçambique tem é a questão da consolidação fiscal. É extremamente importante agora que o Moçambique consiga criar mais espaço fiscal para poder investir nos setores que vão fazer acumular o capital humano no país. Educação, saúde, entre outros tantos. Aqui nós vemos uma necessidade de sair um pouco a alocação do orçamento, né? Obviamente que tem que ser trabalhado com reformas, com criação de espaço, etc. Sair de uma concentração em gastos que hoje são muito na área das despesas correntes e que esses possam migrar para as despesas do investimento. E por que esses investimentos? Porque são investimentos que, além de fomentar o capital humano, como eu já disse,
investimentos também que possam guiar e alavancar novos investimentos do setor privado, o que nós chamamos na economia de crowding in. Pois. Né? Esse para mim é um desafio e uma oportunidade extremamente importante na preparação para a chegada do gás. Depois, já falamos um pouco sobre isso, mas eu acho que vale a pena colocar, é uma reflexão do uso do gás. No longo prazo, nós vemos Moçambique uma matriz energética integrada, sendo provedor de energia para a África Austral, enfim, exportação de gás para a Ásia e outros destinos também. Mas essa geração de longo prazo é uma geração renovável, né, com grandes projetos, como reabilitação da biomassa, como a construção de panampua, centrais eólicas, combinação de solar, isso no longo prazo. Mas no médio prazo é importante também pensar no gás como um provedor de energia que estabiliza o sistema, porque os renováveis também eles têm certas vulnerabilidades em relação ao clima, né, as secas, as cheias, esse fluxo. E os países que hoje contam com uma matriz energética baseada em hidroeletricidade, eles têm apostado no gás como esse backup do sistema. Então, eu acho que isso é uma outra oportunidade, a planificação energética, e também para diversificar o país, criar essa estabilidade que as empresas precisam em termos de eletricidade e energia, para poder criar parques industriais, produção industrial e etc. Isso é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu queria colocar, sem me alongar muito também, é a questão da resiliência climática. Os desafios que Moçambique vive em relação ao clima são enormes. Sabemos que é um dos países mais vulneráveis do mundo quando olhamos para diferentes indicadores em relação a isso. Então, aqui são uma série de questões que se envolvem. É criar uma agricultura que seja resiliente, que possa integrar o máximo possível de soluções baseadas na natureza, mas que também seja uma agricultura que seja competitiva, que possa trazer a soberania alimentar do país e que possa gerar excedentes de exportação também para o país. A nível também das suas infraestruturas viárias, de estradas e também as próprias infraestruturas sociais, porque essas infraestruturas são críticas para o desenvolvimento e já não podemos, os recursos agora como são escassos, como eu tinha falado, já não podemos mais ter esse luxo de não, vamos construir, vamos, né? Já temos realmente que fazer testes de estresse o mais forte possível para que essas infraestruturas sejam bem feitas e aguentem o impacto que está ainda por vir. E por fim, João Carlos, eu queria falar do investimento na coesão em geral, né? Do empoderamento dos jovens, no empoderamento das mulheres, são extremamente importantes para que tenhamos um Moçambique mais inclusivo, né? Uma economia que cresça, mas que distribua também, que transforme, e especialmente uma economia que consiga gerar paz para Moçambique. E acreditamos que é nessa vertente de oportunidades que devemos investir aqui em Moçambique e que eu acho que o país está preparado para abraçar, agarrar esse desafio. Muito bem, Romo, muito obrigado por estar aqui em nome do Banco Africano de Desenvolvimento, partilhar esta reflexão sobre esta instituição no que diz respeito ao atendimento das diferentes dinâmicas em termos de necessidade de apoio financeiro que o país precisa, e contamos continuar a acompanhar de perto as ações do banco no presente e no médio prazo, como fizemos aqui referência, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, João Carlos. Uma boa noite. Obrigado. Estivemos assim com o Rómulo Correia, representante residente do Banco Africano de Desenvolvimento em Moçambique. Com ele, conforme teve oportunidade certamente de acompanhar, afloramos sobre como é que esta instituição de crédito ou instituição financeira pan-africana aborda os atuais desafios econômicos de Moçambique, atuais, mas também aqueles que podem ser configurados como desafios estruturantes a médio prazo. Este foi o conteúdo essencial da conversa que tivemos
com o Rómulo Correia. O programa vai agora para uma breve pausa, um pequeno intervalo para um café muito rápido. Voltamos aqui ao estúdio já já.